Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, então, a gente ficou de falar um pouco hoje, e dando continuidade às aulinhas que a gente tem feito, a gente fez coronária aguda 2 vezes, com supra, sem supra, e a ideia era falar um pouquinho hoje de parada cardiorrespiratória, tá? Que é um tema muito comum, né? Quem trabalha em pronto-socorro, UTI, vê bastante, até enfermaria tem. É um tema que, para vocês, é interessante, e é uma das coisas que é engraçado, vocês mais têm medo quando vocês estão na faculdade, mas que vocês vão ver que depois é uma coisa muito mecânica, né? Que ela é muito igual e que não tem que ter medo nem ficar assustado com isso, muito pelo contrário, tem que encarar o negócio, é toda uma sequência muito bem fundamentada de atendimento e a gente vai aprendendo como faz a reanimação. Então vamos lá. O que eu vou tentar mostrar hoje, então começando por esse slide, não é que vocês olham para o simulador e ficam assustados que nem tá um macaquinho, muito pelo contrário, tá? Na verdade, é entender que tudo que vocês fazem é um treinamento absolutamente organizado, sequencial, cerebelar, e que você, sendo um macaco, ou sendo um cara com 30 anos de formação e experiência, no momento da parada cardíaca é para fazer exatamente a mesma coisa, com mínimas divergências, mas a ideia é que seja igual. Ou seja, um macaco bem treinado faz, tá? É isso que vocês têm que botar na cabeça: é treinamento, é prática, é repetição e é gravar um algoritmo. É assim que funciona uma parada cardiorrespiratória, né? Mas, pô, então quer dizer que se vocês estiverem tocando uma parada ou eu a mesma coisa? Olha, com as devidas proporções desde que você saiba o algoritmo, sim, é óbvio que você pode ter uma dificuldade maior numa hora de intubar, você pode ter uma dificuldade maior no acesso, que às vezes um cara mais experiente não tenha. Mas em termos gerais, o atendimento da parada que eu faço, que você faz, que qualquer pessoa faz, é absolutamente igual, é o mesmo, tá? Quando a gente pensa em parada cardiorrespiratória, pessoal, lembrar que 80% na média, até 90%, depende da casuística, por cento dos casos das paradas cardiorrespiratórias extra-hospitalares são nesse ritmo que vocês estão vendo na tela, né? Esse ritmo aqui é um ritmo totalmente desorganizado, anárquico, não se repetem os QRS, isso é uma fibrilação ventricular, tá? Por que acontece nesse ritmo? Porque, na verdade, a grande maioria das paradas acontecem por síndrome coronariana aguda, e esse é o ritmo que normalmente deflagra a parada cardiorrespiratória, tá? Quando eu tenho um ritmo como esse na rua, o que eu tenho que entender e deixar muito claro é que o sucesso do tratamento decresce com o tempo que eu estou fazendo de atendimento, então, o quanto eu demoro para começar a reanimar o doente. E, óbvio, se você tiver RCP efetivo até que chegue alguém para ajudar no atendimento. E se você puder desfibrilar o doente numa situação como essa, é isso que definitivamente vai melhorar o prognóstico. Hoje em dia a gente fala não só cardiológico, não importa só o cara voltar para ritmo espontâneo, mas o cara tem que voltar e não voltar com vegetal. Ele tem que voltar, mas ter um neurológico absolutamente satisfatório e retomar uma vida relativamente normal. Quando a gente pensa em sobrevida, o gráfico que a gente tem de uma reanimação que não é feita a compressão cardiovascular, a compressão torácica no doente, é a perda de chance de retorno de circulação espontânea de mais ou menos 10% por minuto. Então, com mais ou menos 10 minutos, eu perdi a chance de voltar, às vezes, esse doente voltar ao ritmo espontâneo. Quando eu reanimo esse doente, eu consigo prolongar essa curva por 40, 60 minutos. Então, é muito melhor, eu realmente dou prognóstico para o doente. Mas, de novo, não é só retornar à circulação espontânea, é você ter também prognóstico neurológico. Se eu não estiver reanimando, quando eu chego aqui em 4 minutos, praticamente o doente vira um vegetal. Por mais que eu traga o cara no 7º, 8º minuto a ritmo de circulação espontânea e volte a ter pulso, eu trouxe um vegetal para a vida, não vai ter prognóstico neurológico, não tem porquê, teoricamente, eu ter feito todo o esforço se eu não tive recuperação completa do paciente, né? Para vocês terem uma ideia do que é esse problema, né, a gente tem nos Estados Unidos mais ou menos 150 casos a cada 100 mil habitantes de parada cardiorrespiratória por ano, tá? Aí a gente pensa mais ou menos perto de 500 mil de casos que a gente tem total no país anual.
30% só dos pacientes recebem RCP, ou seja, 70% das vezes, ou ele está sozinho, ou eu não tenho ninguém em volta que saiba, no mínimo, fazer compressão torácica. 30% vão representar aí 100 mil indivíduos no total. Só 5 a 10%, que são mais ou menos aí um índice muito baixo, de 40 mil pacientes, só saem do hospital, e só 2 a 4% desses doentes é que não vão ter sequela neurológica nenhuma. Aí vocês começam a entender como é difícil, né? Você tem um total de perto de 450, 400, 500 mil casos por ano, e você vai ter desses doentes, 2 a 4% dos doentes não tem nenhuma sequela neurológica na alta. Ou seja, eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando do local que tem uma disponibilidade de desfibrilador maior, que tem muito treinamento em massa de reanimação, e ainda é uma realidade que está muito fora daquilo que a gente gostaria que acontecesse, tá? O que é importante gravar hoje da aula? Posso falar um monte de besteira aqui. Vocês podem olhar e ficarem todos aí na dúvida, como é o ciclo, como não é, fiquei com dúvida ou não no atendimento. Mas duas coisas são muito importantes. Gravar que comprimir o doente é fundamental, e desfibrilar o doente rápido, precoce, também é outro ponto fundamental. De tudo que eu vou falar, boa parte das coisas da parada cardíaca, nem demonstração científica às vezes não tem. Os medicamentos que a gente usa, do ponto de vista de prognóstico, evidência clara, muito pouca. Mas compressão e desfibrilação, definitivamente, são as duas coisas que vão mudar prognóstico, vão mudar a parte não só de retorno à vida, ao ritmo de circulação espontânea, pulso, como também a parte neurológica do paciente. Quando eu encontro o doente caído, pessoal, a primeira coisa que eu faço com esse doente, ou caído, ou numa maca de pronto-socorro, é acessar a responsividade. Então, o primeiro passo, eu ponho as duas mãos no doente, eu faço um estímulo verbal e tátil vigoroso, e eu realmente checo, senhor, para ver se ele tem resposta ou não, tá? Se não responde, chama ajuda. Se eu estou dentro do hospital, eu chamo a equipe, peço para trazer o carrinho com o desfibrilador. Se eu estou fora do hospital, eu ligo no 92, esse é o ramal, o telefone para a gente chamar o SAMU clínico, e eu tenho que falar a palavra desfibrilador. Se eu não falar isso, muitas vezes vem só a ambulância simples, sem médico, sem desfibrilador, e não vai adiantar absolutamente nada para o meu atendimento. Eu posiciono a vítima, então lembre de rolar o doente, colocar ele numa superfície rígida para você poder começar a avaliação, e o importante, checar pulso e respiração simultaneamente por 5 a 10 segundos. Pulso, pessoal, é sempre central, então geralmente carotídeo, a gente põe mínimo 5 segundos observando, no que você está checando o pulso, já vê se o doente tem alguma incursão respiratória no tórax, tá? Se o doente não respira, não tem pulso, começo a compressão torácica. A compressão torácica, pessoal, como eu falei, é um ponto fundamental da reanimação, tá? A posição correta é essa que vocês estão vendo aqui. Você se posiciona próximo ao ombro do doente, tanto faz lado direito ou lado esquerdo, apoia as duas mãos sobre o tórax, normalmente a gente cruza os dedos, tenta posicionar principalmente a parte palmar aqui da mão, em contato no meio do externo, na linha intermamilar, tenta tirar o resto da mão do contato para você fazer mais pressão em um ponto, cotovelo absolutamente estendido, e aí você inicia a compressão torácica no doente. Se você está sozinho, você está naquela posição, você para e faz a ventilação, alternando 30 compressões, 2 ventilações. Importante é que toda vez que você para ventilar, você não perde mais do que 10 segundos. Se você está em 2 pessoas, uma comprime, uma ventila, e você faz uma alternância nas pessoas a cada ciclo de mais ou menos 2 minutos, até porque quem já teve a possibilidade de comprimir paciente aí durante a faculdade, já percebeu como isso cansa muito. E se você não trocar, você vai também entrar em exaustão, a tua compressão passa a ser inefetiva e o doente passa a perder ganho circulatório com a tua massagem, tá? Importante, pessoal, que você pode estar absolutamente sozinho. E se você estiver sozinho, não conhecer o doente, não for um familiar seu, por exemplo, você está absolutamente respaldado
para fazer a compressão isolada, numa manobra que a gente chama de hands-on, sem ter que ventilar. Então, quando você está no BLS, você não tem material de barreira, seja um lenço facial, uma máscara facial, um ambu, como dentro do hospital, não faça ventilação boca a boca. Faça simplesmente compressão. E aí você faz a compressão direta, independente de parar ou não para alguma coisa, tá? Então, importante, tá sozinho, não tem barreira, compressão direto, esquece via aérea. Tô com alguém junto que pode me ajudar, tem barreira, você vai dividir 30/2 e reveza. Tô sozinho, tenho barreira, faço 30/2, eu mesmo alternando. Só que eu paro, máximo 10 segundos, e retorno a compressão, porque a compressão é o ponto mais importante. É importantíssimo olhar para esse slide e entender que o que vocês fazem, pessoal, é massagem ou é compressão? É compressão, tá? Se você subir no doente para ficar ali passando a mão no doente e não tiver efetividade no que vocês estão fazendo de manobra, não adianta subir em cima do doente. É para literalmente comprimir. Comprimir significa que a tua compressão tem que ser efetiva, ou seja, forte e rápida. Você tem que comprimir numa taxa entre 100 e 120 compressões por minuto. Você tem que afundar o tórax pelo menos 5 centímetros. Ah, mas a veinha tem 6, não importa. Você vai quase até a coluna, mas você vai comprimir o doente direito, tá? E tem que deixar o externo voltar à posição original. Para quê? Para facilitar o retorno venoso, tá? Lembrando, de mínima interrupção. E se você tiver como ventilar o doente, você vai fazer numa condição de 30 compressões para 2 ventilações. Ventilar o doente, eu abro via aérea. Essa é a manobra que a gente normalmente vai usar no ACLS, que é o Chin Lift. Então, é elevação da mandíbula, hiperextensão do mento, tá? Cervical. Lembra que 80% das vezes a obstrução de via aérea é por queda da língua. Então, quando você faz essa manobra, normalmente você abre a via aérea do doente, permite que você possa ventilar o paciente. No ACLS se usa isso de rotina, porque normalmente os doentes no máximo caem da própria altura por síncope, então você admite que eles não tenham lesão cervical. Em casos de exceção, em que a suspeita de lesão cervical é grande, a gente usa o John Trust, que é a elevação da mandíbula. É uma manobra muito mais difícil de se fazer, você tem que estar em 2 pessoas para estar fazendo isso e conseguir ventilar, mas isso aqui, para a gente, é considerado exceção. Quando eu abro a via aérea, pessoal, então se eu tenho uma máscara, uma pocket, que a gente chama, que é uma máscara de bolso, eu consigo ventilar o doente, e veja que eu estou ventilando, eu faço 2 ventilações rápidas de 1 segundo, somente para ver expansão torácica, tem que durar no máximo 10 segundos entre parar a compressão, fazer as ventilações e retornar, e veja que ele está ventilando com a mandíbula aberta, com a hiperextensão cervical, vedando a máscara e visualizando o tórax, tá? Para ver se realmente está efetiva ou não a ventilação que ele está fazendo. Se eu estiver no hospital, como todo mundo aqui já deve ter visto, a gente usa um mecanismo que chama bolsa-válvula-máscara, que é o ambu, né? O ambu, a gente faz a manobra do C e do E, então veda com uma mão a letra C, põe a letra E na mandíbula e puxa, e você consegue fazer hiperextensão, e com isso a gente consegue ventilar. Ventilar sozinho com ambu, pessoal, não é fácil, geralmente tem bastante escape, às vezes o doente é muito magro, às vezes o doente é barbudo, às vezes tem dificuldade mesmo de conseguir ventilação. Se você tiver em 2 pessoas, é mais fácil, porque aí uma pessoa põe as 2 mãos e consegue hiperestender melhor, ventilar melhor o doente, veda melhor a máscara, e aí a gente consegue fazer a ventilação de maneira mais adequada, e aí a gente vai comprimindo e ventilando, comprimindo e ventilando, 30/2, ou só comprimindo durante os 2 minutos, até que chegue o desfibrilador. O grande momento que vai mudar a forma que eu vou conduzir minha parada é a chegada do desfibrilador. Quando chega o desfibrilador, pessoal, eu paro tudo e eu vou acoplar o desfibrilador no doente. Eu tenho 2 formas de abordar isso. Ou eu tenho um desfibrilador externo automático, um DEA, que é um aparelho que eu vou mostrar, a gente só cola as pás, ele faz a leitura automática e vai me dizer se o choque é indicado ou não. Ou eu uso um desfibrilador manual, que é o desfibrilador do hospital, que eu coloco a pá, eu vejo o ritmo e eu digo se eu vou dar o choque ou não vou. Nas primeiras 2 situações, eu tenho 2 situações aqui que são situações de terapia elétrica.
Então, a fibrilação ventricular na primeira linha e a taquicardia ventricular sem pulso na segunda linha. São arritmias, são desorganizações do ritmo do ventrículo, e que eu preciso dar o choque, pessoal, de desfibrilação em carga máxima, para poder, obviamente, fazer um reset no coração e o coração voltar a bater normalmente mais uma vez. Nos outros dois ritmos de baixo, eu tenho lá embaixo um ritmo organizado, mas se tiver sem pulso, eu chamo de uma atividade elétrica sem pulso, por isso que é a ESP, que é um ritmo que poderia muito bem o coração estar batendo, mas nesse momento não está. E eu tenho na linha de cima o que a gente chama de uma linha reta, tá? Que se eu fizer o que a gente chama de protocolo da cagada e tiver cabo bem conectado, o ganho, que é a amplitude da sensibilidade, máximo, e a derivação tiver ok, porque eu troquei de D2 para D3, ou mudei a posição da pá em 90 graus e continua a linha reta, eu chamo de assistolia. Nesses dois ritmos de baixo, eu não faço terapia elétrica, eu simplesmente retorno a compressão torácica, tá? E faço, obviamente, compressões, ventilação, e aí, a partir de agora, a gente vai comentar um pouco melhor as medidas que se faz em cada ritmo a partir desse momento. Quando a gente fala de desfibrilação, como eu falei agora há pouco, eu tenho o DEA, que é o desfibrilador externo automático, duas pás autocolantes, que é o que você tem em metrô, é o que você tem no aeroporto, é o que você tem em academia, e eu tenho no hospital o desfibrilador manual, que ele pode ser monofásico, bifásico, que eu ponho a pá, eu ponho o gel, eu vejo a carga, eu vejo o ritmo e eu indico a terapia se necessário, tá? Esse aqui são exemplos de ideias. Vejo que todos eles, pessoal, têm o mesmo formato, é a mesma coisa praticamente. Se a gente prestar atenção, lembra que eu mostrei o negócio do macaquinho no começo? Mas é por isso, é muito simples, né? Você abre ele, e ele tem inclusive uma numeração, ó, 1, 2, 3. Então você liga no 1, ele analisa o ritmo no 2, e ele te indica se vai chocar ou não no 3, tá? Você simplesmente cola, ó, aqui é só um exemplo mais de perto, mas você simplesmente afasta todo mundo, cola as pás no tórax do doente onde está desenhado na pá autocolante, que geralmente é na mesma posição que você coloca a pá manual, então no ápice do ventrículo esquerdo à esquerda, na região subcostal, e paraesternal à direita, subclavicular. Você cola as pás, afasta todo mundo, e se tiver indicação, você dá o choque e retorna a compressão torácica do paciente, tá? E aqui um exemplo, quando a gente faz a desfibrilação manual, veja que ela está colocando a pá na mesma posição, mas é uma pá que você coloca com gel, ela visualiza o ritmo do doente, ela seleciona a carga se for necessário, carrega, dá o choque manualmente e retorna as compressões logo na sequência. Isso aqui, de uma forma simples, é o que a gente tinha comentado, quer dizer, eu verifico segurança do local, avalio responsividade, chamo, toco nos ombros, se a vítima não responder, chama por ajuda, liga ao 92, solicita um DEA, se eu estou no ambiente hospitalar, chama o carrinho de emergência, obviamente você não vai chamar uma ambulância dentro do hospital, verifica a respiração, checa o pulso simultaneamente 5 a 10 segundos, e a gente dá o andamento. Eu tenho duas situações. A vítima pode não respirar, mas ter pulso, só uma parada respiratória, esse gráfico da direita, tá? Eu vou só ventilando o doente a cada 2 minutos e revendo se por acaso ele mantém pulso ou não, mantenho a via aérea aberta, não preciso comprimir. Mas como a gente está falando de parada cardiorrespiratória, a gente tem a situação da esquerda, doente não respira, doente não tem pulso, eu inicio 30 compressões, 2 ventilações, espero chegar o DEA chegou, eu analiso o ritmo, se não for chocável, eu volto a comprimir, a cada 2 minutos o DEA automaticamente me avisa que ele precisa reavaliar o ritmo, se o ritmo for chocável, eu dou o choque, continuo comprimindo, e a cada 2 minutos o DEA vai novamente pedindo para avaliar, se for necessário e tiver indicação, vamos dar o choque de novo, e vamos continuar mantendo a compressão por mais 2 minutos, até que chegue o suporte avançado. Eu só tiro a pá do DEA depois que o suporte avançado estiver fazendo atendimento, aí fica a critério deles tirar, e eu reanimo até que chegue o suporte avançado na cena, para poder admitir o doente, assegurar a via aérea, dar as condutas adicionais, e a partir daí sim, fazer aquilo que a gente chama de suporte avançado de vida, que é necessariamente o ACLS. Se o doente, nesse meio tempo, retornar, tanto o pulso quanto a respiração,
eu deixo o doente de lado, numa posição que a gente chama de recuperação, importante porque se ele vomitar, pelo menos ele tende a não broncoaspirar, mas eu vou checando a cada 2 minutos pulso, eu fico de olho se o doente está ventilando, e se a qualquer momento falhar pulso ou falhar a ventilação, eu retorno em algum dos algoritmos, volto a ventilar, ou a comprimir e ventilar o doente, e mantenho o doente, pelo menos no mínimo de circulação possível, até que, de novo, chegue o suporte avançado. Quando a gente fala de suporte avançado, pessoal, de chegada de SAMU, ou um atendimento dentro do hospital, tudo isso que eu comentei até agora vale. No hospital, é tudo feito exatamente igual a isso que eu falei até agora. Então, o doente está aqui no pronto-socorro, se ele parar, eu vou checar a responsividade, eu vejo essa respiração, checo o pulso, eu começo a comprimir o doente, e enquanto isso, o carrinho de parada vai chegar. E aí eu coloco a pá, vejo o ritmo, suponho que está fibrilando, eu dou a primeira terapia, volto à compressão, e a partir de agora é que entra o que a gente chamava, e ainda se fala hoje, para tornar um pouco mais didático, do ABCD secundário. O secundário, pessoal, significa fazer a RCP imediata, então você chocou, mas você volta imediatamente a RCP, ou você viu que o ritmo é não chocável, você volta imediatamente a RCP também. Nesse meio tempo, eu preparo o material para intubação, tá? Eu pego um acesso venoso periférico, que até esse momento eu não tinha, eu vou monitorizar o doente, eu não preciso cada 2 minutos estar colocando a pá, eu posso colocar o monitor e ver o ritmo do doente, e eu começo, uma vez que eu tenho acesso, a administrar as drogas que têm a ver com a parada cardíaca. Num primeiro momento, quando a gente fala em intubação, a intubação na traqueal não é um procedimento obrigatório. Principalmente fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, eu posso começar reanimando, chocando, ventilando no ambu, fazendo 30/2 e deixar a intubação um pouco mais adiante. Quando eu falo em parada em aespistolia, se recomenda tentar a intubação um pouco mais precoce. Por quê? Porque uma das grandes causas de aespistolia é justamente a hipóxia. Então, às vezes, você intubar o doente, você pode reverter um fator causador da parada, tá? A questão é tentar intubar sem parar a compressão, tentar visualizar a via aérea, no momento da intubação, no máximo, você pede para a pessoa parar de comprimir, você passa o tubo, para que isso não afete a qualidade da reanimação. E aí você volta a manter a compressão torácica. Uma vez que você intubou, você insufla o cuff, checa o posicionamento, então tem que escutar epigastro, base esquerda, base direita, ápice esquerdo, direito, desculpa, e aí a gente fixa o tubo. Lembrar de colocar oxigênio no ambu, e uma vez que você ventilou, tudo aquilo que intubou, desculpem, tudo aquilo que a gente falou de 30/2 caiu por terra. A partir de agora, você faz de 8 a 10 ventilações por minuto, então uma a cada mais ou menos 6 segundos, e comprime 100, 120 compressões por minuto, de maneira completamente assíncrona. Então, a compressão uma pessoa está fazendo, a ventilação outra pessoa está fazendo, e elas não precisam mais conversar e fazer de maneira separada. Se já tinha acesso, pessoal, mesmo seja central, usem, tá? Interrompa o que está entrando e vamos começar a usar o central. Sempre lembrar de administrar as medicações e que o doente está numa parada cardiorrespiratória. Portanto, ele não tem o retorno venoso normal, não tem o fluxo normal, e é importante fazer o bolo de soro de 20 ml e elemar o membro do doente para que ele volte a ter circulação adequada, tá? A segunda opção, quando eu não tenho acesso, é o acesso intraósseo. Então, existem kits específicos para adulto, para criança, para que a gente possa usar. É uma via de administração rápida, admite você, inclusive, dar volume alto para o doente. Se você tiver disposição, use, tá? Lembra que a ideia é tentar não perder tempo e ser o mais rápido possível com isso. E aqui, pessoal, a gente começa um pouco na sequência de tratamento, juntando tudo aquilo que a gente estava mostrando. Então, num primeiro momento, ali no começo da situação à esquerda, a gente vê que o doente é uma fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, eu desfibrilo o doente, carga máxima. Inicio o RCP por 2 minutos. Nesse primeiro ciclo, eu posso, se eu tiver um acesso, já começar um vasopressor. O vasopressor que a gente administra sempre é a adrenalina, 1 miligrama, tá? Faz um flush de 20 ml de soro,
eleva o membro. Deu 2 minutos, eu paro tudo que eu estou fazendo, checo o ritmo. Se eu tiver ainda em FVTV, eu dou uma nova desfibrilação em carga máxima, retorno a RCP imediatamente. E aí, mais 2 minutos de reanimação, e nesse intervalo, eu dou um antiarrítmico, que no caso que a gente usa de rotina é a meldarona, primeira dose de 300 miligramas, tá? A gente teve uma determinação publicada recentemente que a gente pode usar também como primeira dose de antiarrítmico a lidocaína. Então, ou a meldarona ou a lidocaína, mas geralmente a meldarona. Quando completa 2 minutos, eu checo novamente o ritmo, volto lá no início. Está em FVTV, choque, reanimação 2 minutos, e eu faço o vasopressor de novo, adrenalina, mais uma vez. 1 miligrama, flush, eleva membro. Mais 2 minutos de reanimação, checo o ritmo, se está em fibrilação ventricular, eu faço novamente a meldarona, 150 miligramas, faço mais 2 minutos e volto de novo para o ponto A. E a gente fica, pessoal, nesse ciclo várias e várias vezes, enquanto o doente estiver respondendo à terapia. Lembrando que a meldarona, a dose máxima são 2 vezes, a lidocaína até 3 vezes, até 3 miligramas por quilo a gente pode usar, né? E a adrenalina não tem dose máxima. Importante que você respeite o intervalo de pelo menos 3 a 5 minutos entre cada droga, cada mesma droga. Então, a adrenalina dê agora, no mínimo 3 minutos para dar uma dose adicional. E assim por diante. Mas que a gente complete, obviamente, a RCP. Esse aqui é o exemplo da diretriz brasileira. Na verdade, é a mesma coisa, mas colocado de uma forma um pouco diferente. Então, vejam que eu dou a terapia, eu faço o primeiro ciclo de 2 minutos. Nesse momento, eu dou adrenalina, ou preparo adrenalina, monitorizo o doente, providencio acesso. No segundo ciclo, eu dou choque. A partir daí, eu faço adrenalina, considero a via aérea, como a gente já tinha comentado. Preparo a meldarona ou a lidocaína. No terceiro ciclo, exatamente o oposto. Então, agora eu dou a meldarona ou lidocaína, preparo a adrenalina para o próximo, já começo a considerar causas reversíveis e assim o ciclo se repete. Por que eu mostrei de novo o macaquinho no começo? Vejo que é sempre repetitivo. Num ciclo, adrenalina, no outro ciclo, antiarrítmico. Num ciclo, adrenalina, no outro ciclo, antiarrítmico. Sempre a mesma carga de choque, sempre a mesma terapia, exceto se o doente sair da arritmia em algum momento. Mas, normalmente, é sempre a mesma coisa que a gente vai fazer na reanimação. Se eu tenho um paciente que está em AESP ou assistolia, eu mudo um pouco a minha avaliação. Então, no primeiro momento, reconheci que a AESP assistolia não tem desfibrilação e é reanimar, comprimir o doente. Durante 2 minutos eu vou comprimindo, tá? Eu dou um vasopressor que é adrenalina na mesma dose de 1 miligrama, 20 ml de flush, elevamento. Quando chega a 2 minutos, eu vejo o ritmo. Se for aquela linha reta ainda, eu continuo a reanimação. Se for um ritmo passivo de pulso, eu vou checar pulso de 5 a 10 segundos. Não tem pulso, continue a ESP, retorna imediatamente a reanimação, mais 2 minutos. Nesse segundo ciclo, eu não dou nada de medicamento, então veja que aqui não usa antiarrítmico, porque não é arritmia, então a gente só usa o vasopressor. Acabado o ciclo, mesma verificação de ritmo, se for necessário, verificação de pulso, e volta no início mais uma vez. Uma coisa importante que a gente faz na FVTV, mas na esplenostolia tem uma importância muito maior, é desde o começo procurar causas. Então, lembrar que o doente para, mas ele pode parar e normalmente para por um motivo específico. É óbvio que no começo, a coronária é um importante para a FVTV, mas aqui na esplenostolia, eu preciso pensar um pouco mais aberto, tentar entender por que esse cara parou. A gente usa a regra dos Hs e dos Ts, e desde o momento que o doente parou, a gente já começa a correr atrás e pensar se é aquilo que está levando a parada ou não. Então, lembrar de hipovolemia, se tem dúvida, pode fazer expansão volêmica durante a parada. Lembrar de hipóxia, por isso que a gente acaba entubando a esplenostolia, porque é uma causa absolutamente reversível. Lembrar de acidose, principalmente hipercalemia, são 2 coisas que podem fazer o doente parar, e se a gente tiver essa hipótese, a gente faz bicarbonato na parada. Hipotermia, pneumotórax, importantíssimo, a gente normalmente vê isso na ausculta, depois que a gente entuba o doente, às vezes em fizema subcutânea, acabou de fazer um procedimento no tórax agora,
você vê o abaulamento e como está assimétrico o tórax do doente, hipertimpanismo, tamponamento cardíaco, pacientes urêmicos, pacientes que fizeram cirurgia agora cardíaca, por exemplo, paciente neoplásico, lembrar que isso é uma possibilidade, intoxicação exógena, TEP e infarto também como causa da ocorrência geral. Então, isso é importante, pessoal, porque dependendo do que eu tiver de causa, eu consigo tentar reverter e trazer o doente de volta. Na espinestolia, quem tira o doente da parada não é o choque, quem tira o doente da parada é o médico, é você encontrar a causa, reverter a causa e poder trazer o doente de volta à situação de vida, tá? Esse é o algoritmo da espinestolia, veja que é um algoritmo muito simples, né? De novo, mostrando aqui o da diretriz brasileira, a mesma coisa. Então, você vai, vê o ciclo, vê o ritmo, se tiver passivo de pulso, checa, se não tiver, volta à reanimação imediata, adrenalina num ciclo, nada no outro, adrenalina num ciclo, nada no outro, e pensar sempre em encontrar uma causa reversível, pensando nos 5Hs e nos 5Ts. Intubação, nesses casos, é importante, sim, porque é uma das causas que você já descarta de cara, não precisa sair correndo, mas o quanto antes você puder alinhar, ter material, fazer intubação sem atrapalhar a compressão, sem dúvida é importante também, tá? Quando o doente volta, pessoal, tem coisas importantes para a gente lembrar, coisa rápida. Uma delas é que a gente foca em controlar a temperatura do doente. O que eu quero dizer com isso? Hipertermia faz mal. Quando você deixa o doente hipertérmico no pós-parada, o doente tende a ter uma evolução neurológica pior. Então, pelo menos nas próximas 24 horas, mas o ideal até por mais tempo, é que eu assegure que a temperatura desse doente fique entre 32 e 36 graus. Isso é importante para ele não ter degeneração neurológica, como se você repousasse um pouco a cabeça do doente nesse momento, tá? Existem métodos diferentes de controle, então o soro gelado, a gente fazer máquinas específicas, catéter específico para isso, manta térmica, lençol, colchão térmico, para a gente poder manter a temperatura, esfriar o doente, até mesmo manter a temperatura. Alguns pacientes voltam da parada cardíaca, pessoal, numa situação hemodinâmica muito ruim, que às vezes só a droga vasoativa não segura. Quando isso acontece, a gente acaba indo para algum mecanismo de suporte circulatório. Normalmente a gente ou passa em balão intraórtico, ou às vezes o doente pode ir para ECMO, que é um dispositivo de circulação extracorpórea por membrana de oxigenação, que você pode dar 6 a 12 litros por minuto de circulação para o doente, literalmente você colocar em circulação extracorpórea do doente, até que ele melhore a condição hemodinâmica e você possa aos poucos tentar retirar o aparelho, tá? E lembrar que eu comentei bastante que coronária é uma grande causa de parada cardíaca, principalmente fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. E é importante lembrar quando que eu peço o cateterismo do doente que teve uma parada cardíaca. Esse é só um exemplo de um estudo para vocês verem que se o doente sai da parada cardíaca, ele vai fazer o eletro. Se ele tiver soprado, pessoal, esse doente precisa, óbvio, ir para o cateterismo no mesmo momento, que é o que a gente está vendo aqui. Se tiver um supra-ST, não tenho dúvida. Existe uma redução de mortalidade considerável, que chega a quase 50% de eu ter feito o cateterismo na urgência desses doentes e aberto a coronária. Urgência dentro de 2 horas. No entanto, se esse doente não tiver supra e for coronariano, também é importante levar para o CAT, porque apesar de ser menos, mas a redução ainda é significativa de mortalidade, e, portanto, levar esse doente para o cateterismo é muito importante, não tenho dúvida nenhuma. O que fica de recado do cateterismo é que é caso a caso. Um doente que é um supra, que é coronariano conhecido, que estava tendo dor no peito, eu não tenho dúvida que ele vai naquela hora. Um doente que sai, e eu tenho dúvida, mas é uma pequena dúvida, eu acho que talvez não seja, calma. Às vezes levar para o cateterismo vai causar um estresse muito maior para o doente do que você estabilizar o doente, tentar reconhecer definitivamente as causas, tratar aquilo que fez mal para ele e evitar que ele possa ter uma nova parada cardiorrespiratória. Então, a avaliação do cateterismo, pessoal, é caso a caso. E aí a gente define o quanto esse doente precisa ir realmente para o cateterismo ou não, tá? De uma maneira geral, pessoal, é isso que eu queria passar. A parada, vocês têm que treinar.
é importantíssimo que vocês treinem durante o internato, vocês façam os treinamentos do LabIAB, vocês tenham os treinamentos dessa parte durante a faculdade, e é importantíssimo que vocês façam, perto do final aí do sexto ano, o ACLS, tá? Que é o treinamento oficial da American Heart, que é a validação que todos os hospitais fora, quando vocês saem para trabalhar, pedem para que vocês tenham, tá? Para poder ir para pronto-socorro, para UTI, para onde for, e que para vocês, para a vida, é muito importante, porque é uma coisa que a gente não pode não saber. Então, fica aí a dica que mesmo para quem vai fazer oftalmo, rádio, o que for, no mínimo, pessoal, comprimir o doente, avaliar essa parte inicial é importante. E todo o resto, olha, que remédio eu dou, a parte avançada, concordo que você pode esperar chegar mais gente para o atendimento, mas o básico é uma coisa fundamental que todo mundo saiba e que vocês possam reanimar os doentes, pelo menos com uma efetividade adequada durante o seu dia a dia. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Vamos lá. Vamos lá, peraí. Agora eu vou abrir até aqui. Tenho duas dúvidas. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ó, o Lucas aí. Tem alguma situação que você prefere lidocaína ou amiodarona? Outra coisa, tem evidência para usar betabloque e FV refratário? Então vamos lá. Primeiro, Lucas, tanto faz. Lidocaína e amiodarona não faz diferença nenhuma na parada cardiorrespiratória. A gente tem os últimos estudos mostrando que isso não muda nada. Você pode fazer um, fazer outro. Tinha estudos menores lá atrás que mostrava que a amiodarona ela tinha uma efetividade aparentemente maior para retornar à circulação espontânea. Mas a gente tem agora estudo mais novo mostrando que é a mesma coisa na prática. A gente acaba usando mais amiodarona porque é mais fácil em termos de dose. Então, é 300 miligramas na primeira, 150 na segunda e acabou. E a lidocaína é 1,5 miligrama por quilo na primeira, depois 0,75 miligrama por quilo na segunda, mais 0,75 na outra para completar 3. Então, acaba sendo difícil, às vezes, você diluir no meio de uma primeira parada, ou aspirar a dose correta de acordo com o peso do doente. Peso estimado, óbvio. Então, a gente acaba usando como primeira opção, na maioria das vezes, a amiodarona. Por isso, está mais enraizada, é mais fácil de usar, mas não tem evidência de um ser superior a outro, não. A outra coisa que você falou, beta-bloque e FV refratária. Em 2015, quando a CLS publicou a última atualização maior deles, né, não as atualizações anuais, eles colocaram, considerar beta-bloque, FV refratária, uma besteira, a gente não usa isso não se faz, tá? Até porque você usar beta-bloqueador num cara que está parado, numa condição hemodinâmica ruim, que vai sair chocado de uma parada cardiorrespiratória, é uma péssima ideia, tá? O doente vai sair pior do que entrou, na verdade. Então, a gente não usa, tem essa recomendação como uma possibilidade de ser empregado, eu nunca vi ninguém usar, a gente não faz isso de rotina, e isso quase caiu por terra, porque mesmo em literatura a gente não vê mais nada falando sobre isso, não, tá? O que mais? Portugal, você mesmo falou que acho que a CLS não tem tanta evidência, vários estudos mais fracos. Sim. Ela falhou um pouco. Opa, peraí. Eu lembro que ali, né, Alexandre, se você puder, manda escrito. Isso.
A questão da adrenalina, eu lembro de ver que aumentava a sobrevida, mas as custas de ter prognóstico ruim. Na verdade, a gente tem adrenalina, um medicamento muito bem estabelecido para parada, em termos de você falar, ó, eu uso adrenalina em todos os pacientes, seja ESPA, sistolia, FVTV, todo mundo vai usar adrenalina, mesma dose, no mesmo intervalo. Na prática, evidência realmente científica de que a adrenalina funciona, reduz mortalidade, muda a sobrevida, praticamente nada, tá? É um medicamento que ele é indicado, mas é em nível de evidência e classe C, a gente usa de rotina, ninguém consegue tirar ele da parada cardiorrespiratória, mas demonstração científica que realmente funciona, a gente não tem. Teve um estudo até relativamente recente, até avaliando essa questão da adrenalina, mas muito fraco, tudo parada extra-hospitalar, e não conseguiu fechar nada da avaliação. Na prática, mantém a mesma coisa, mas realmente a evidência para usar ela é uma evidência muito fraca, mas que, até do ponto de vista científico, é quase que antiético você não fazer, você fazer um estudo que você não vai usar adrenalina numa parada. Então, provavelmente isso não vai mudar, a gente vai continuar usando aí para daqui para frente também, tá? Que mais? Portugal, uma coisa que eu não fixei ainda, é o tempo máximo que eu devo trocar a parada. Eu lembro por tocar a parada. Porque um TEP, você pode um pouco trombolizar, mas não lembro os números. Então, vamos lá. Pedro, não tem número, tá? Isso é individual, tá bom? Então, caso a caso, se você pegar um doente, pô, é um cara jovem, que parou por uma intoxicação exógena, você começa a reanimar o doente e tem possibilidade de reversão do que ele teve, tem parada que a gente reanima mais de 1 hora o paciente, sem parar, torcendo para que ele volte. Da mesma maneira, você começa a reanimar um doente e o doente está em FVTV, entrando e saindo de fibrilação o tempo inteiro, choque, 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 todo o ciclo. Esse tipo de paciente, a gente também, Pedro, acaba que vai reanimando até que o cara saia da fibrilação e aí a gente volta a reavaliar o paciente. Mas num primeiro momento a gente faz a reanimação no cara até dizer chega. De uma maneira oposta, você pode ter um doente internado que, pô, já estava grave, está com droga vasoativa ligada em UTI, dose alta, e aí você começa a reanimar esse doente, mas é diferente, quer dizer, um cara que já estava num estado crítico, muitas vezes já tem um prognóstico reservado, você está reanimando, chega no meio da reanimação uma informação que ele tem um câncer metastático. Então, existem coisas que, às vezes, fazem a gente encurtar o tempo. Aí a avaliação é absolutamente individual, fica a critério do médico que está comandando a reanimação, mas não existe tempo pré-determinado, tá? Então, caso a caso, o hospital que você está, a possibilidade de levar para uma intervenção, a causa possível da parada, o prognóstico do doente prévio à parada cardíaca, tudo isso é importante para a gente poder definir. Tá? Que mais? Nada? Bom, tá bom. Pessoal, ó, então, vou encerrar, tá bom? Acho que o Johan mandou mais uma, Mandou? professor. Cadê? Peraí, que o meu não andou. Tá aqui. Bom. Tá embaixo. Portuga, é possível pensar em causas de parada que evoluem mais com FVTV, outros que evoluem mais com a espistolia? Então, vamos lá. FVTV, Johan, geralmente a gente pensa em coronária, né? A causa mais comum é coronária. A outra causa que a gente vê muito, por ser aqui o INCOR no hospital cardiológico, é paciente que tem cardiopatia estrutural, tem fração de ejeção baixa, e aí faz morte súbita, na verdade, ele faz FVTV como se fosse uma manifestação da insuficiência cardíaca. Lembra que mais ou menos metade dos pacientes com insuficiência cardíaca no segmento de longo prazo morrem por morte súbita mesmo, por fibrilação. Então, são as duas possibilidades mais comuns que a gente vê, mas extra-hospitalar é coronária, sem dúvida. A espistolia pode ser aqueles Hs e Ts, então valem os 5Hs e os 5Ts da avaliação, sempre. E sempre você tem que abrir o leque para pensar em tudo.
O que é o clássico, né? Então, o doente é renal crônico, o doente já estava com hipercalemia antes da parada, o doente deixou de dialisar, isso geralmente é hipercalemia e acidose, tá? Então, ou o doente está em choque séptico e estava mal perfundido, isso geralmente é acidose, são os que a gente mais vê. O doente está em insuficiência respiratória, ou o doente vomitou, broncoaspirou, geralmente hipóxia, são as mais comuns. E às vezes o doente pode chegar hipovolêmico, que aí é muito mais comum a gente ver no trauma. De uma maneira geral, hipercalemia e acidose como uma causa isolada. A hipóxia e a hipovolemia são as 3 causas mais comuns. Do outro lado, a gente fala em pneumotórax, mas é aquele doente que já vinha com queixa respiratória, que já tinha desconfiado antes, ou que se acabou de passar um central na jugular, na subclave, e de repente está ventilando mal e parou, ou ele fez efizema subcutâneo, ou ele está com o tórax assimétrico, está hipertimpânico. Esses caras geralmente são pneumotórax, né? E aí a gente faz punção e alívio no segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular, borda superior, costal inferior, e a gente faz uma punção com gel com 14 para descomprimir e depois drena, tá? A outra coisa, tamponamento cardíaco, geralmente lúpico, renal crônico, paciente que oncológico, é comum a gente, ou fez um procedimento cirúrgico cardíaco, aí é comum a gente ver nessas situações, às vezes, acontecer tamponamento cardíaco, e se você desconfiou, se a suspeita é muito alta, e você, mesmo que você não tenha como confirmar na hora com o eco, a ideia é que você faça a punção de Marfan e tente aspirar o líquido do pericárdio do doente, tá? E depois vem, óbvio, TEP e infarto. O infarto a gente não tem muito o que fazer na parada, mas o TEP é uma das situações que, se ele é altamente suspeito, você pode trombolizar, tá? Aí a gente tromboliza o doente na parada sim. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente costuma alinhar durante a reanimação. O que mais? Nada? Então tá bom. Pessoal, então, ó, eu vou me despedir. A gente vai marcar depois uma próxima. De qualquer maneira, fico à disposição para dúvidas. Vamos ver se logo, logo a nossa liga volta a funcionar para a gente ter vocês com a gente de novo. E, por enquanto, vou mantendo as aulinhas aí, mantendo vocês atualizados nos temas, até para poder ir trabalhando isso aos poucos e em breve a gente retornar ao normal, tá bom? Qualquer coisa aí, entre em contato. E obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que veio também. E a gente vai marcando e combinando as próximas, então. Fechado. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aí.